Conta Corrente está de volta e segunda-feira é dia de falar sobre mercado de trabalho na coluna Sua Carreira. Elas cuidam da casa, da família e trabalham fora. A participação das mulheres no mercado profissional passou a representar no ano passado mais de 40% da força de trabalho no Brasil, segundo dados do Ministério do Trabalho. Mas ainda assim a diferença entre homens e mulheres é grande. Elas ganham, por exemplo, 18% menos que os homens e não conseguem muitas vezes alcançar cargos mais altos na comparação com profissionais do sexo masculino. Segundo um levantamento da consultoria Grant Thornton, no ano passado, 21% das mulheres, essa última barra que a gente vê aqui, de todo o mundo ocupavam cargos executivos. Ou seja, uma em cada 5 mulheres, ou no caso, uma empresa em cada 5 tinham mulheres atuando em cargos de diretoria e gerência, por exemplo. Esse percentual já foi maior. Em 2007 e 2009, o índice chegava a 24%. E se a gente olhar apenas as que estão lá no topo, no alto escalão das empresas? É esse segundo gráfico que a gente vai ver aqui. A pesquisa mostra que no mundo, a cada 10 empresas, em apenas uma, o cargo de presidente é ocupado por uma mulher. Mas esse número é maior em alguns países, exatamente essa sequência que a gente vê aqui. Na Austrália, por exemplo, 30% das empresas colocam mulheres no comando da companhia. O motivo para esse número? O país aplica incentivos à ascensão de mulheres ao alto escalão. Tailândia fica em segundo lugar entre os países com maior número de mulheres no comando, 29%. Depois vem a Itália com 24%, Argentina 23%, Taiwan 20%, Espanha 18%, Peru 15%. A China aparece em 20º lugar, com 9% das empresas tendo mulheres no comando. E o Brasil conta apenas com 3% das empresas com mulheres à frente da companhia. Está na 38ª posição o Brasil. Um detalhe que merece destaque: 38º lugar num ranking de 39 países. E para falar sobre a diferença entre homens e mulheres no mercado de trabalho, a gente recebe a presidente da DMRH e da Companhia de Talentos, Sofia Esteves. Seja muito bem-vinda ao Conta Corrente. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Por favor. Sofia, muita gente pode pensar, talvez isso seja decorrência da diferença da fatia de homens e mulheres com o ensino superior. Mentira, porque desde 1985, a proporção de mulheres com diploma universitário é maior que a de homens. Apesar disso, elas ganham 18% menos. Por quê? Tem uma série de fatores, Doni. Um deles é que muitas vezes a mulher se afasta por um período do mercado de trabalho, ou porque foi fazer a própria licença maternidade, ou porque foi tentar algum outro projeto, e quando ela volta, ela acaba voltando com um nível às vezes abaixo e tem que crescer de novo no escalão, na hierarquia da organização. Então, depende muito do caso a caso. Mas eu nunca vi, em 25 anos que eu atuo com recrutamento e seleção, nunca aconteceu de um cliente chegar e falar assim, não, só porque é mulher eu vou pagar menos um salário para ela. Mas depende muito da onde ela estava, que carreira ela estava desenvolvendo e qual é o próximo passo que ela vai dar. Isso afeta, muitas vezes ela faz movimentos horizontais, ela não tem tanta pressa, às vezes, para crescer como homem, então ela cumpre mais algumas etapas, isso pode dar uma diferença no salário. Falando em termos globais, de cada 10 cargos executivos, só 2 são ocupados por mulheres, não só no Brasil, no mundo todo. Como que o Brasil está, a seu ver, em relação aos outros países? Olha, o Brasil está bem abaixo e a gente tem uma questão, hoje tem uma discussão muito grande no Brasil sobre a questão de cotas, né? Colocar as famosas cotas para a entrada das mulheres no mercado, principalmente para os níveis de conselho de administração, porque se acredita que se aumentar a rigidez, para se aumentar o número de mulheres no conselho, automaticamente vai aumentar o número de mulheres em todos os níveis da organização. Você é a favor dessa decisão, dessa linha de interpretação? Tem muito prós e contras, viu, Dani? Eu, por princípio, sou contra a cota de uma maneira geral, porque eu acho que traz uma discriminação, mas em alguns casos sim é necessário para gerar uma cultura. Tem empresas que lidam muito bem com essa situação, tem empresas que infelizmente não lidam tão bem. Então não dá para você generalizar, mas eu acho que tudo que sempre é imposto é pior. As mulheres, mesmo numa pesquisa que nós desenvolvemos no ano passado, mostra que as mulheres de uma maneira geral são contra a cota, mais 70% das mulheres são contra. Por quê? Porque elas dizem assim, não vão dizer que nós crescemos por mérito, nós crescemos por causa da cota. Isto já traz uma análise de desvantagem, favorecimento... Preconceito, né? Tipo de coisa. Então, é bastante questionado. Eu, a princípio, sou contra. Tá certo, Sofia. Algumas empresas passaram a oferecer benefícios para as mulheres que vão além daqueles benefícios que a lei obriga.
Entre eles, a licença maternidade estendida, trabalhar de casa e sair mais cedo quando necessário. Essas medidas estão funcionando para reter talentos. E muitas vezes os homens também saem ganhando. Elas estão por toda parte, basta olhar para os lados para perceber. Nos escritórios desta multinacional, as mulheres são 51% da força de trabalho e ocupam 45% dos cargos gerenciais e de direção. Hoje a mulher toma muitas decisões de compra, né? E a gente viu que é muito importante ter mulheres em cargos de diretoria, cargos altos. A política de acesso e ascensão de mulheres na corporação tem mais de 10 anos e veio atrelada a uma série de benefícios. Licença maternidade de 6 meses e não 4. Outros 6 meses de licença não remunerada são concedidos a quem precisar. Também dá para trabalhar temporariamente por meio período, com o salário reduzido. Atrasos e saídas antecipadas são compensados e uma vez por semana é permitido trabalhar de casa. A decisão de ampliar direitos e flexibilizar a jornada de trabalho para mulheres foi tomada para evitar a perda de profissionais. A empresa percebeu que quando chegava o momento da maternidade, muitas mulheres deixavam o trabalho para cuidar da família ou então abriam mão de continuar crescendo na carreira. A perda de talentos atrapalhava os negócios muito mais do que uma licença maior ou uma redução das horas trabalhadas. A pessoa fica tão feliz e acaba dando o melhor, porque você estando tranquilo na sua vida profissional, na sua vida pessoal, você acaba desempenhando melhor no profissional. Cuidar da casa, da saúde, da família deixaram de ser problemas para as funcionárias da companhia. Mayra, que acaba de voltar de uma licença maternidade, sabe que mesmo longe do filho, não vai estar ausente. É uma tranquilidade muito grande poder saber que eu posso voltar, mas eu continuo sendo mãe do meu filho, né? E se ele precisar de mim, eu vou estar lá. A chefe dela também passou por isso e não teve a carreira prejudicada. Pelo contrário, foi promovida a diretora logo depois da gravidez. Significa que eu também estava fazendo o que a empresa precisava de mim. Eu estava fazendo meu trabalho, eu participava de conferências por telefone, de reuniões por telefone, eu conseguia aprovar várias coisas online, à distância, então eu conseguia fazer, trabalhar e ficar em casa com os meus filhos. Os homens não reclamam? Olha, sim, reclamam. E por isso que a gente também estendeu as nossas políticas de flexibilidade aos homens. Interessante, né, os efeitos. Interessante. Agora, Sofia, a gente estava vendo agora há pouco dados mostrando que de cada 100 empresas, no Brasil só 3 têm liderança, CEO, que são mulheres. Na Austrália, por exemplo, 30, uma diferença brutal. Que tipo de política deveria ser feita para favorecer a igualdade entre os gêneros? Olha, Doni, tem algumas coisas. Por exemplo, nos países da Europa, principalmente, a carga horária é uma carga horária estabelecida e gira em torno, inclusive, do horário de creches, do horário da estrutura que precisa ter. Tem muito menos empregados domésticos lá, então tudo tem que ser harmonizado para que as mulheres possam dar conta e isso fazem com que elas também consigam exercer sua profissão de uma maneira mais plena. Eu acho que essa questão de flexibilidade do acordo que a empresa faz com a sua política, com seus funcionários, entender, até independente do cargo, como ela mesma falou no final da matéria, qual é a tua necessidade naquele momento. Então, alguns precisam, sim, de um momento que querem se afastar ou para fazer um curso ou para tirar um sabático, que hoje está em tanta moda. Então, entender essa política de flexibilidade, eu acho que é a melhor saída. Se você entende a necessidade, aquela coisa de ter os benefícios rígidos estabelecidos, achando que é o melhor para todo mundo, não é verdade. Depende muito do teu momento de vida, da tua história, daquilo que você busca para você. Então, é conversando, é entendendo e tentando, dentro, óbvio, do possível, customizar a relação com cada pessoa, desde que, claro, o profissional também cumpra, como ela falou, satisfatoriamente ou exceda as expectativas da empresa, que, portanto, um bom profissional nunca vai ter grande dificuldade de conseguir negociar. É verdade. E essas iniciativas deveriam ser das empresas ou o governo também tem que ter algum tipo de participação, a seu ver? Eu acho que toda a nossa legislação trabalhista é muito antiga e ela traz, sim, não só nesse, mas em várias questões, limitações. O home office, por exemplo, se a gente for levar a nossa legislação à risca, você não faz. Você não faz. Então, eu acho que tem urgentemente, já passou do tempo de ter uma legislação mais moderna, mais flexível, mas as empresas também têm que saber até que ponto ela pode abrir mão e fazer alguma coisa que seja bom para o seu colaborador, para a sua equipe, para aumentar a retenção. Agora, Sofia,
talvez a gente esteja avançando, porque em 2013, dados mais recentes mostram que 41% dos cargos de gestão, portanto não é lá em cima, mas nos cargos de gestão, são ocupados por mulheres, contra 11% em 1997, ou seja, foi de 11% em 97 para 41% em 2013. Será que é uma questão de tempo até que as gestoras virem presidentes? Esse que é o meu medo, Doni, esse que é o meu medo. Eu acho que sim. Se nós formos pensar, quer dizer, todo o movimento feminista, queima de sutiã, fazem quanto tempo? 40, 50 anos? Quer dizer, a entrada da mulher no mercado de trabalho, principalmente no Brasil, é muito recente. Ainda nós entramos no mercado de trabalho trabalhando por tempo determinado, por, às vezes, empregos temporários ou part-time. Então, é realmente um movimento muito recente. A gente vê ano a ano, sim, as mulheres galgando e crescendo nas empresas a sua possibilidade. Por quê? Porque também elas estão conseguindo se posicionar à frente da sua família, a sua estrutura muito melhor. Mas não é só a questão de ser mulher e de ter os filhos. É também, às vezes, a questão do desejo de carreira dela, das pressões que acontecem quando você cada vez cresce mais, o quanto a mulher está disposta a isso ou não. Não é só a questão da maternidade. É verdade, Sofia, a gente já continua essa conversa. Claro. E você, sabe qual a receita para ficar milionário? Quem dera, né? Mas tudo na vida é uma questão de dar o primeiro passo. E esse passo pode ser a escolha do curso universitário, por exemplo. A revista de finanças europeia Spears publicou um estudo de uma consultoria internacional que mostrou quais os cursos que mais formam milionários em todo o mundo. Vamos dar uma olhada. Na 5ª posição do ranking está o curso de administração. E se for para administrar a própria fortuna, claro, melhor ainda. Na 4ª posição, economia. Também faz sentido, muitas aulas giram em torno justamente do dinheiro e de como administrar ele. Em 3º lugar, direito. E se a gente lembrar o valor dos honorários dos advogados, não é difícil entender a razão. 2º lugar, curso de negócios, MBA. Claro que um bom curso de negócio, nesse caso, faz toda a diferença. E no topo da lista aparece o curso de engenharia. Olhando por esse lado, as aulas de cálculo e física ficam até mais interessantes, né? Agora, infelizmente, para mim e para a Sofia, curso de jornalismo e também psicologia, recursos humanos não estão entre os 10 primeiros do ranking, Sofia. Ai, Doni, essa é uma história difícil de ver, porque, enfim, eu vejo muita gente que fez esses cursos e não conseguiram decolar na carreira, e eu vejo muita gente, jornalista, psicólogo e tudo mais, tendo carreiras brilhantes, tendo excelentes remunerações. Eu acho que tudo tem a ver com você estar fazendo um curso que tem a ver com a sua vocação, com o seu brilho no olho, que você vai fazer aquilo com paixão. É menos o curso e mais sua força de vontade. Hoje, mais ainda, há 20 anos atrás, o teu curso determinava a tua carreira, a tua profissão. Hoje não, hoje você tem médicos no mundo corporativo, você tem... É difícil alguém que não seja advogado trabalhar como advogado, mas na maior parte das profissões, das carreiras hoje, tem gente de todas as áreas, tem um monte de engenheiros em recursos humanos. Enfim, eu acho que o mais importante, e isso é uma preocupação com o jovem, faça o curso que tem a ver com o seu dom, com o seu desejo, com a sua vocação, e o dinheiro vai vir. E falando de gente com dinheiro, gente bem-sucedida, e voltando ao tema de hoje, que é o tema das mulheres no mercado de trabalho, quais são as características comuns que as grandes líderes do sexo feminino, as mulheres que ocupam cargos de presidência de empresa, têm para ter esse cargo? Se a gente olhar essas mulheres bem-sucedidas, quais são as características pessoais que a gente pode identificar ali de liderança? Todas elas, Doni, são muito fortes. São mulheres extremamente determinadas, né? Olha, uma Graça Foster, por exemplo, são mulheres que, dedicadas àquilo que fazem com uma paixão avassaladora. Luiz Helena Trajano também, outro exemplo. Luiz Helena Trajano, Tcheco Aoki, Sônia Herz, enfim, a gente tem várias que são mulheres fortes, que têm muita sensibilidade. Eu acho que é uma outra coisa, que consegue fazer leitura de cenários, que consegue sentir a temperatura, sabe aquilo que a gente tira do filho, às vezes, só de olhar, ela também consegue fazer isso no mundo corporativo. E o equilíbrio entre homens e mulheres, tem até um estudo que mostra que quanto mais mulheres em cargos executivos, maior é o lucro das empresas, né? Então, o quanto é importante, quanto se mostra quando tem esse equilíbrio, tem essa troca, porque, como a colega também falou da matéria, as mulheres também são a que tem o maior poder de compra, né? São as consumidoras que compram. Então, se elas estão no ambiente corporativo, elas também vão ajudar as empresas a ter produtos mais adequados ao seu público que mais está lá no supermercado, nas empresas comprando. Sem dúvida. Agrega muito. Bom, Conta Corrente fica por aqui. Sofia, valeu pela presença. Valeu. A você em casa, muito obrigado pela companhia. Uma boa noite e até amanhã.
Música